Evangelho, domingo da 28ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, Senhor. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 28ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de seguirmos com o Evangelho de São Marcos. Estamos no 10º capítulo do Evangelho de São Marcos, nesse encontro entre Jesus e o personagem que vai receber da parte do Senhor um convite para segui-lo. Não é indiferente a forma como Marcos descreve o encontro entre esse personagem, que muitas vezes, por conta dos demais evangelistas, será considerado um jovem, e nós acabamos habitualmente conhecendo o texto como a passagem do jovem rico, em que o personagem se apresenta diante de Jesus, como nos diz o texto, com o desejo de saber o que é necessário para ganhar a vida eterna. A pergunta que esse jovem ou que esse personagem traz é uma pergunta que alcança o coração de todos nós. O que é necessário para termos a vida eterna? Para termos a plenitude dessa vida que vem do Senhor. E aqui começa, então, o diálogo entre o Senhor e aquele homem. É importante compreendermos que tudo não começa com o diálogo. Como Jesus mesmo vai recolher, tudo começou muito anteriormente a esse diálogo, quando o Senhor, atraindo para si e conduzindo com a sabedoria que vem do alto, assim nós ouvimos na primeira leitura de hoje, iluminou e levou o coração desse jovem a desejar sempre mais estar próximo de Deus, a sempre mais cumprir a vontade do Senhor, de maneira que por uma inteira vida os mandamentos, que foram aqueles elencados pelo Senhor, associados ao amor ao próximo, ou seja, associado ao reconhecimento de Deus
na figura do próximo, foram sempre guardados em seu coração. Jesus não faz referência àqueles mandamentos que são mais diretamente relacionados a Deus, mas enfatiza aqueles que são relacionados ao próximo, mostrando que o exercício da caridade era uma característica associada à maturidade daquele que estava buscando a Deus. E ele foi conduzido até Jesus, até diante do Senhor. E chegando ali, era hora de agora colocar a inquietação de seu coração. O que significa dizer que desde a juventude Jesus o atraía para aquele momento desejado pelo Senhor, momento também desejado por aquele jovem. Porém, existia ainda algo no coração dele que criaria uma dificuldade. Como assim, Padre Fábio? Percebam, existe o desejo de encontrar o Senhor. Existe a consciência de que o Senhor foi encontrado. Existe a palavra destinada objetivamente a Ele. Existe a prática sobre aquilo que o Senhor lhe pede. Existe o olhar amoroso, isso não é indiferente. Marcos escreve que Jesus lhe olhou com amor. Agora, o que falta existir é a sua escolha no agora, de abandonar-se à providência divina e seguir Jesus. Entregar todos os bens que Deus lhe confiou aos pobres. O que significa dizer que esses bens não foram e não são banalidades. O Senhor confiou até a ele esses bens para que fosse um tesouro em favor de seus irmãos. Era hora de cumprir esse ato de amor. Tudo que o Senhor me deu, eu o entrego por amor ao meu próximo e restarei comigo somente com a certeza da sua providência. Esse é um ato de abandono e de confiança para poder seguir Jesus. Saber que tudo que o Senhor me entrega, eu faço tesouro em favor dos meus irmãos e me abandono à sua providência. Mas aquele jovem não conseguiu fazer essa escolha, tomar essa decisão, cumprir esse gesto, virando-se e seguindo seu caminho. Não sabemos se mais tarde ele vai conseguir, mas sabemos sim que naquele momento ele não conseguiu. Pode ser que mais tarde, caindo em si, adquira a consciência do que deixou de responder e decida finalmente seguir o Senhor. Porém, naquele momento, ele não fez. Os discípulos se impressionam com isso, bem como aqueles que estão em volta também, porque compreendia-se que aqueles que haviam recebido da parte de Deus muitos bens temporais nessa terra, é porque eram especialmente agraciados por Ele. E se já em terra receberam graças, era de se esperar que o céu estivesse mais próximo, como mérito para a vida deles. Porém, Jesus está mostrando uma compreensão diferente. É possível que muitos recebam tesouro nesta vida, mas não saibam oferecer a vida como um tesouro de amor. E as palavras de Jesus falam a respeito disso. Quem deixar tudo nesta vida, quem entregar tudo por amor e com amor, terá o socorro da providência divina, mas terá também a sorte do Senhor sobre si, ou seja, receberá 100 vezes mais, porque Deus não se deixa vencer em matéria de caridade, mas por outro lado também receberá aquilo que é próprio, a hostilidade e a perseguição. Assim como Deus no seu amor foi perseguido e hostilizado pelo homem pecador, também aqueles que abraçarem Cristo passarão pela mesma condição.
em algum momento serão perseguidos pelos homens pecadores diante da sua escolha de amar a Deus sobre todas as coisas e abandonar-se à providência. Mas não tenham medo, porque o Senhor, além disso, neste tempo, assegurará a vida eterna. Que bom, meus irmãos, sabermos que o Senhor tem o poder de garantir por nós a vida eterna e nos oferece esse grande tesouro e mais, nos sustenta nesse tempo, de maneira que tudo aquilo que oferecemos, nada se perde de tudo o que nos foi dado e a nossa vida permanece em suas mãos. Vale a pena crer e esperar na providência, vale a pena nesta vida tudo oferecer por amor ao nosso próximo. Que o bom Deus nos sustente para que essa palavra de sabedoria e essa escolha, que é uma certeza de amor, possa alcançar o nosso hoje como escolha para os nossos atos e uma escolha perpétua para o nosso viver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.